Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Quem fala é o Emerson, continuando fazendo vídeos referente ao ato de oração conjunta entre o Papa Leão XIV da Igreja Católica Romana e o líder absoluto e supremo da Igreja Anglicana, que é o Rei Charles III. Como todos nós sabemos, muitas pessoas sabem, né? Eles fizeram essa oração conjunto em prol, assim, é isso que eles falam, né, para os pobres coitados acreditar, em prol de uma unidade que na realidade já existe. Essa unidade já está totalmente clara e esclarecida, só aqueles que são totalmente ingênuos, enganados por vãs ilusões, que nem a maioria dos brasileiros, que infelizmente é católico romano por falta de conhecimento, que acreditam nesse tipo de coisa. Na realidade, de fato, muitas pessoas refletem silenciosamente, sem falar para ninguém, mas até elas mesmas sabem que já existe uma unidade. O que a gente observa são movimentações para simplesmente convencer as pessoas do que já existe na prática. Por isso que eles têm que fazer esse tipo de coisa, rezar junto, falar que tem em prol da unidade, etc. Mas essa unidade não é da mesma forma que a maioria das pessoas tolas acredita, né? Porque a maioria das pessoas aqui no Brasil acha assim que a igreja anglicana vai se submeter àquele cara lá chamado, que as pessoas falam que é o Papa, entendeu? O Papa não é nada, ele sempre foi e sempre será um mero fantoche de algum tipo de elite. Antigamente ele era o fantoche da elite que a gente chama italiana, que é os estados, né, italianos, que exercia influência sobre essa instituição que era uma espécie de ONU da época, entendeu? Basicamente, ela fazia a cabeça de todos os seres humanos, porque eles manipulam o nome do Senhor Jesus Cristo, porque existe de fato o Senhor Jesus Cristo, só que aí é como se fosse uma espécie de regulamentação do cristianismo, regulamentação maligna, inclusive, né? Porque eles destroem, inclusive, de maneira prática, a fé das pessoas no Senhor Jesus Cristo devido a todo esse ritualismo inútil e parafernália. Mas aí o que acontece é que, nem eu tô falando pra vocês, os católicos aqui do Brasil, eles têm essa ilusão, que eles acham assim, então a igreja anglicana agora vai se submeter ao Papa, né? O Papa, vigário de Cristo, aí começa com as mentiradas e as ilusão ainda por cima. Mas não, na verdade não. Eu vou explicar pra vocês no decorrer desse vídeo porque isso nada mais é do que uma ilusão, que essas pessoas são idealistas e românticas ao extremo, que jamais vão admitir esse tipo de coisa, né? Mas aqui eu vou falar pra pessoas que aguentam a verdade, né? Então é o seguinte, né, pessoal? Eu até anotei algumas coisas aqui pra comentar. A pergunta que não quer calar. A igreja anglicana vai se submeter ao Papa? Então, que nem eu falei pra vocês, aqui no Brasil, os ilusionistas, como por exemplo Brasil Paralelo, que já fez um vídeo aí instrumentalizando as ilusões dos católicos romanos aqui do Brasil, né? Dando a entender que o rei Charles a igreja anglicana vai se submeter ao Papa, né? Porque sim, porque o Papa é o vigário de Cristo, das mentiradas, que nem eu falei pra vocês anteriormente. É porque tá predestinado, porque a igreja católica é do bem, porque nunca teve inquisição, porque nunca perseguiu ninguém, porque Cristo tá com eles, né? Todas as mentiras que todos nós conhecemos, de cor, inclusive. Marcelo Andrade defende a Inquisição e eles viram a cara pra Benson Yag, que tá agora deve ter Yag de mão dada recebendo Benson Yag, né? Exatamente contrário à Bíblia e tudo mais. Ambientalismo, que se for os outros, eles criticam até umas horas, xingam até umas horas. Brasil Paralelo fala um monte. Agora, como é o Papa, aí não, aí pode, tá liberado. É o Papa pode tudo. Pode receber o MST, pode falar que Jesus é comunista, pode abençoar Iago, ele pode tudo. É café com leite. Não é nunca ele que erra. Na verdade, são os assessores que fizeram o Papa errar. Ele é como se fosse um incapaz. Não tem capacidade nenhuma de pesquisar, não tem chat GPT, não tem ele não pesquisa nada, não tem Google, não tem internet, ele é, tipo assim, ele é um cara assim, acéfalo, não tem capacidade nenhuma pra nada, né? Ele pode fazer absolutamente tudo, pode pecar do jeito que ele quiser, que ele tem carta branca total. É uma loucura, né? Mas não, pessoal, não significa absolutamente nada isso. A igreja anglicana não tem por que a igreja anglicana se submeter ao Papa. Porque essas pessoas aí são românticas, elas pensam dessa maneira aí, que o Papa é isso e aquilo, nada a ver. Não tem necessidade disso. Tanto a igreja anglicana, tanto a igreja romana já foi totalmente liquidada já, elas fazem parte do mesmo consórcio religioso, por assim dizer. Eles já, tipo assim, já foram compradas totalmente. Antigamente, que nem eu falei pra vocês, eles atendiam
elites regionais. Por exemplo, a Igreja Anglicana sempre atendeu a elite nacional da Inglaterra, Reino Unido. A elite da Igreja Romana era baseada ali. A Igreja Romana foi a mais, assim, mais bem sucedida desse ponto de vista, assim, internacionalmente falando, porque ela conseguia se expandir para outros locais, tipo Alemanha, França, Espanha, Portugal, Brasil, né? Só que ao mesmo tempo ela conseguia manter o poder central na Itália. Ou seja, a religião se expandia, né? Esse arcabouço religioso romano se expandia para outros locais, mas o comando central continuava nas famílias nobres italianas. Você tinha que ter nome italiano. Ou então, se você não tinha nome italiano, você tinha que se mudar para morar ali na Itália, ali próximo do Vaticano. Que nem os Borgia, que eram, se não me engano, espanhóis, eles foram morar lá na Itália. E o filho do Papa, o Cesare Borgia, né? Ele começou a conquistar territórios ali ao redor, porque essas religiões se baseavam necessariamente na força dos nobres aristocráticos. Os nobres aristocráticos determinavam qual eram os valores, determinam até hoje, na realidade, né? Assim, quem tem o poder mundial do dinheiro e tudo mais, das terras e por aí vai. Eles determinam, tipo assim, a aristocracia de hoje é uma aristocracia mundial que a gente chama globalista, né? Então essa aristocracia que determina quais são as pautas que essas religiões que fazem parte do consórcio religioso que eu tô falando para vocês, como se fosse um fundo de investimento religioso, como se fosse uma espécie de BlackRock religiosa, eles compram todas as religiões, por assim dizer, do ponto de vista patrocinando pessoas dos quais eles querem que seja liderança, entendeu? Tem vários métodos assim para você conquistar. Aí depois, a partir do momento que você conquista a hierarquia lá de cima, é só você administrar a situação. Só vai subir de cargo quem você escolher a dedo, entendeu? Que faz parte da mesma panela. Então essa elite globalista, ela determina quais são os valores. Aí eles vão falar, não, agora tem que fazer bênção e yag. Exatamente o oposto da Bíblia. Aí faz. Mas ele sabe, tipo assim, é um trunfo, é tipo assim, um diamante que eles têm na mão essa igreja católica romana. Por quê? Porque o Papa fazer, ele nunca vai estar errado. Mesmo as pessoas sabendo silenciosamente na mente delas que o Papa está errado completamente, e é impossível ele não saber disso, inclusive, só se ele for um completo acéfalo, sem cérebro, uma marionete, assim, um androide, mesmo se for um androide, o androide tem capacidade de discernimento por causa da IA, então aí essas pessoas vão negar com todas as forças, entendeu? O Papa pode falar pecado que for, para as pessoas fazer a coisa mais abominável que ela vai direto pro inferno. Mesmo assim as pessoas vão aceitar e jamais vão tipo assim, falar a verdade, né? Elas não têm temor de Deus, por isso que elas não falam a verdade, né? Fazer parte do catolicismo romano é não ter temor de Deus, a realidade é essa. E da tipo a igreja anglicana e qualquer outro tipo de instituição que imponha valores que são absolutamente contrários à própria palavra de Deus, entendeu? Mas aí, que nem eu tô falando pra vocês, né? É isso que acontece. Agora o segundo ponto aqui. O Brasil Paralelo começou com as ilusões. Eles realmente não sabem dessas coisas ou se fingem de desentendidos para manter o público, pois sabem que precisam dessas doces ilusões. Então, o que eu tô falando pra você, o Brasil Paralelo é um canal voltado pro público católico romano. E aquele pessoal, com certeza absoluta, sabe de tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, pessoal. Eles sabem de cor salteado. Mas eles têm que manter a ilusão das pessoas, porque dessa maneira eles podem se beneficiar de diversas formas, de todas as maneiras, até do ponto de vista político. É necessário manter o pessoal católico, né? Assim, iludido, católico romano, né? Que nem vocês sabem como é que é. Mesmo muitas pessoas tendo um pingo de discernimento, sabendo dos erros, né? Mas mesmo assim eles vão forçar esse tipo de coisa, porque senão eles vão perder o público deles. Se eles, por exemplo, falar, não, é mentira tudo isso aí e tudo mais, então eles vai ser um pouco mais difícil eles concentrar poder para as iniciativas deles, né? Qualquer tipo de coisa. Então eles têm que ficar puxando o saco do Papa, mesmo o Papa abençoando o gelo, bença Yag e todo tipo de coisa aí que vocês. Tem gente que vem no meu canal falar que tá certo a bença Yag ainda por cima. O Almeida Dantas, não, tá certo, você tá errado, tá certo. Abençoar lá casal do mesmo gênero, tá certo sim. O cara, tipo assim, ele pensa que eu sou católico pra cair nessas simplista, né? Pra cair nessas ilusões, né? Coitado, viu? Enfim, então eles têm que manter as pessoas nessas ilusões pra toda a eternidade. Só tem um modo das pessoas despertar. É
jogar a verdade na cara dessas pessoas, entendeu? Tipo assim, falar a realidade que eu tô fazendo aqui. Tem que ser uma iniciativa própria de apego total e temor a Deus perante a verdade, né? Senão, se você depender de Brasil Paralelo, Bernardo Custer, Rasta, Miorim, Malboro, do Alta Linguagem, se você depender dessas pessoas, Matheus Tiburcio, católico de internet e tudo mais, aluno do Olavo de Carvalho, eles não vão falar a verdade. Eles se beneficiam disso, entendeu? Eles não têm temor nenhum da verdade, é incrível uma coisa dessa. Eu acho impressionante, sinceramente. Frei Tiago de São José, mesmo sendo sede vacantista, esses caras não vão falar a verdade, que essas religiões, elas sempre foram aristocráticas, nunca foram cristãs, entendeu? De fato. Pode ser que existiu pessoas cristãs apesar dessas instituições. Apesar dessas instituições. Apesar de todo... do tanto que esses locais atrapalham o cristianismo verdadeiro, essas pessoas mesmo assim conseguem ser cristãs, entendeu? Simplesmente porque elas... por ignorância. A ignorância protege elas da própria instituição. Mas se você seguir essa instituição racionalmente, você vai se afastar de Deus e vai virar uma coisa meramente cerimonial. Tipo aqui, ó, o rei Charles e a rainha lá. Eles estão meramente fazendo uma encenação aqui, eles não acreditam em Jesus, entendeu? Eles não conseguem acreditar em Jesus. Eles sabem que é tipo uma espécie de ferramenta de manipulação. Eles teriam que se render verdadeiramente a Jesus, a ter fé, né? Realmente, de fato. Eles não têm fé, entendeu? Eles sabem que é só um instrumento importante, assim, para a manipulação das pessoas. Porque aí você é rei, você tem uma coroa bonita. As pessoas, nossa, coroa bonita. Ele tem sobrenome inglês, Windsor, né? Que nem era o sobrenome dele, era o sobrenome alemão, né? Na Segunda Guerra Mundial teve que mudar, porque o pessoal começou a ficar contrário a eles e por aí vai, entendeu, pessoal? Então é muita palhaçada, né? Aí o terceiro ponto aqui, o último é o seguinte: a Igreja Romana e a Igreja Anglicana já fazem parte do mesmo consórcio religioso. Apenas atendem demandas diferentes, portanto, não precisam obedecer ao mesmo comando central baseado no Papa. Podem ser descentralizadas, desde que tenham os mesmos valores, como agenda IARC, ambientalismo e etc. Eu quero fazer uma comparação nesse ponto com o seguinte, pessoal. Imagine uma empresa de cerveja. Aqui o Brasil Paralelo com as Ilusões, né? Imagine a Ambev, né? A Ambev é uma distribuidora de bebida que ela possui marcas, é um consórcio de bebidas, né? Então a Ambev tem várias marcas, tem Brahma, tem Skol, tem Beck e Stella Artois, né? Tem Colorado e Uaus, que eu nem sei falar isso. Bebidas alcoólicas, né? Você vê que são várias marcas, mas essas marcas fazem parte do mesmo consórcio. Da mesma forma, é o consórcio religioso. São várias marcas. Tem a marca Igreja Católica Romana, tem outra marca Igreja Anglicana, tem outra marca o islamismo que visita lá a sede do Vaticano para orar lá. Uma vertente do islamismo que faz isso. E tem outra marca, o hinduísmo, tem outra marca, aquela religião lá do japonês lá que eu esqueci, Shintoísmo. Então são várias marcas, são várias, assim, religiões, mas essas religiões estão debaixo do mesmo guarda-chuva, de maneira geral. Que é dessa elite aristocrática mundial, entendeu? Então, por isso que o Papa Francisco falou de que todas as religiões levam para Deus, porque eles já fazem parte da mesma religião, por assim dizer. O que muda é meramente a identidade, entendeu? Aí chega um brasileiro, mas eu gosto da estética da Idade Média. Eu gosto da estética dos padres que usavam aquela roupa que tem gorro, que parece um fanático. Eu gosto da estética do Papa, porque ele usa um cone na cabeça, ele usa várias vestimentas. Não, mas eu gosto da estética da Igreja Anglicana, porque tem o rei, tem a rainha, tem os lords. Eu gosto da estética da Inglaterra por causa disso. Mas eu gosto da estética do Vaticano, eu gosto da estética da Capela Sistina. Eu gosto da estética da igreja de Canterbury, se eu não me engano é assim que se fala. Eu gosto do sotaque inglês, eu gosto do sotaque italiano, romano. Eu gosto de latim. É meramente estética, pessoal. É meramente uma casca vazia. Não existe, não tem o Senhor Jesus Cristo nisso. É religião da elite. A elite não acredita em Deus. A elite acredita no dinheiro, entendeu? E a partir do dinheiro, eles comprando todas essas instituições, é eles que se sentem mais confiantes ainda, entendeu? Aqui nem eu tô falando pra você, ó, as identidades aqui, ó, Brahma, voltado para consumidores tradicionais que valorizam bate-papo com amigos e momentos de descontração. Skol, tem uma pegada mais jovem e descontraída, com campanhas voltadas para o público que gosta de festas e diversão. Beck e Stellas Atuar, né?
atende a consumidores que buscam sofisticação e qualidade premium. Colorado Wells, voltado para o público apreciador de cerveja artesanal e sabores diferenciados. Então, você tem que ver qual é essa identidade, e essa identidade vai determinar qual é essa religião, não por causa da verdade, mas meramente por causa da estética, meramente por causa da casca, por causa da aparência, entendeu? Isso explica porque o Rasta, ele é católico romano. É meramente uma questão de estética, é meramente uma questão de uma tradição vazia e sem sentido nenhum, entendeu? Não é por causa da verdade. Então, por esse vídeo é isso, obrigado, até a próxima e falou.